Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. Nesse momento, o nosso Paizinho quer falar comigo, com você, aqui em Mateus 26, versículo 18, a parte B do versículo. E a palavra diz assim: o Mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. O meu tempo está próximo. O Mestre manda dizer. Oh, palavra tremenda, Papai tem para nós neste momento, nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, né? No dia da sexta-feira da Paixão, né? No dia onde Jesus morreu. Queridos, e a gente para analisar e a gente começa a ver quão perfeito, quão maravilhoso foi o plano do amor de Deus por nós. E eu fico imaginando aquele dia, né? Naquela sexta-feira, quantos fatos importantes ocorreram aquela semana, né? Quanta coisa aconteceu naquele dia. Eles celebraram uma ceia, e Jesus ali lava os pés de todos, inclusive daquele que vai trair ele. E ele se angustia, e ele vai falar com o Pai, e lá falando com o Pai. Naquele momento Judas chega, e Judas o trai com um beijo, e ele é preso. E ele faz antes uma oração detalhada por eles, né? Por nós. Sabe, ele despede dos amigos, sabe por quê? Jesus sabia, ele sabia tudo, ele sabia que havia chegado a hora. Ele sabia que os seus inimigos, por causa de inveja, o iam acusar. E naquele momento, o Satanás deu gargalhada, queridos. Sabe, naquele momento ele pensou que tinha vencido, porque aqueles que caminhavam com ele, que estavam com ele, naquele momento simplesmente o deixaram, cada um foi para um lado, se dispersaram, estavam com medo e não estavam entendendo nada, começaram a se sentir confusos. O que é isso? Jesus, né, o que fez tanto milagre agora preso. E agora ele está ali numa cruz, estavam confusos, medrosos. Judas, ele tem um ápice ali, eu creio, de remorso, ele se mata, né? E Jesus é julgado, e naquele julgamento, Jesus é sentenciado à crucificação. Sabe, queridos, naquele momento de julgamento por inveja, por acusações de coisas que ele não tinha feito, né? Porque todo plano tinha que se cumprir, né? Tinha que se cumprir todas essas coisas. E Jesus se entrega, né? Mas ali antes dele morrer, ele faz algo maravilhoso, queridos. Ele perdoa, sabe? Apesar de acusado, de invejado, de traído, apesar da dor, da angústia que ele sentiu naquele momento de conversar com o Pai, né? Que ele está ali. E diz a palavra que o suor dele transpirava sangue de tanta angústia. No momento ali de ver aquele que estava com ele todos os dias, ele sabia. Mas quando acontece, né, quando ele chega, o beijo trai, se sentiu traído. Sabe, queridos, mas Jesus, ele fez tudo isso por amor a nós. E naquele momento, antes de morrer, ele perdoa a todos nós. Né? Todos nós. Jesus, queridos, ele não foi morto, ele se entregou, foi uma entrega, tudo era um plano perfeito de Deus. E sabe, se ele não quisesse ter morrido, certamente isso não teria acontecido. Ele era homem, mas também era Deus. Mas Jesus, querido, ele escolheu passar pelo Calvário, sofrer tudo que ele sofreu, por minha causa, por tua causa. E eu quero que nesse dia de hoje, né, nesse final de semana, eu sei que a gente tem que fazer isso todos os dias, né, trazer a memória todos os dias,
mas que nessa sexta, nesse sábado, nesse domingo de Páscoa, você não fica pensando só em ovo de Páscoa, em coisas, não, pense em Jesus, no sacrifício dele, e que a verdadeira Páscoa é ele ressuscitado, sabe? Porque ele escolheu por mim, por você, por nós, a passar por toda essa dor, por esse calvário, queridos, por nossa causa. Por causa deste plano maravilhoso e perfeito do Deus de amor, esse Deus que amou a humanidade, porque ele amou nós, né, a humanidade, entregou Jesus, o seu único filho, o seu unigênito. Jesus, ele não foi pego de surpresa como nós somos pegos de surpresa pelas circunstâncias da nossa vida. Não, ele sabia todas as coisas. Tudo foi planejado pelo Pai por ele, então ele sabia tudo que ele ia passar. Ele sabia o sofrimento, ele sabia a morte que ele ia passar por ela. Ele sabia que era necessário para que depois houvesse a vitória, né? Essa vitória que nos dá o direito à vida de Deus em nós. Ele sabia de tudo isso. Sabe, e esse plano maravilhoso de Deus com ele, né, de pai e filho. Hoje muitos se esqueceram e vivem uma vida de qualquer jeito e se esquecem do sacrifício de Jesus. Sabe, queridos, muitas pessoas naquele momento olharam e acharam que ele era apenas mais um sendo morto ali por aquele governo, né? Outros olharam para aquela situação e olhavam e falavam, ele foi merecido, ele está merecendo morrer dessa forma, porque não conhecia Jesus. E Jesus era polêmico demais, né? Uns viam ele como Marte, e outros olhavam para ele, e outros viram o Messias que estava ali naquela cruz. Vocês estão entendendo, querido? Mesmo aqueles que não acreditavam, teve um momento que eles viram que era o Messias que estava ali, né? Mas teve muitos que não acreditaram nele, mas teve muitos, querido, que acreditaram até o fim que era o Messias, acreditaram até o fim que Jesus Cristo estava ali se entregando por amor a nós. Sabe, meu amado e minha amada? Então hoje não é um dia qualquer, essa semana, né? Não é uma semana qualquer, esse sábado, esse domingo, não é um sexta, sábado e domingo qualquer. Ele é um momento de gratidão a Jesus. A gratidão ao nosso Jesus que morreu ali por nós, por cada um de nós. A morte dele não foi apenas física, meu amado e minha amada. A sua morte foi espiritual, pois ele precisou se separar do Pai ao carregar todos os nossos pecados, as nossas doenças, dores, enfermidades e maldições. Embora, querido, nós não merecêssemos, Jesus tomou uma decisão. Ele decidiu naquele momento nos amar sem merecimento nenhum nosso. Que privilégio, não é verdade? Você já parou para pensar que privilégio você tem de ser amado dessa forma, por Jesus ter te amado dessa forma? Então, meu amado e minha amada, gratidão. Agradeça. Tenha um coração grato, adorador, sabe, um coração voltado para o agradecimento ao Senhor. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, estamos aqui na Tua presença, Deus. Papai, nessa sexta-feira, Paizinho, nós estamos aqui diante de Ti e nós, Papai, eu e essa multidão nos prostramos em adoração, em gratidão. Porque, papai, o Senhor nos deu a vida, porque quando o Senhor deu a sua vida, o Senhor nos deu a vida e abundância, a identidade de filhos. Papai, nós somos, papai, hoje a nação santa, o povo eleito, através do teu sacrifício, através deste plano perfeito pela humanidade. Papai, e nós, papai amado aqui, temos certeza no nosso coração que não precisava, sabe, do Senhor nos substituir, né? Mas o Senhor substituiu, o Senhor foi ali e pagou um preço por mim, por nós, por cada um de nós. A sua morte foi pela minha vida, a sua morte foi pela nossa vida. E tudo está consumado, tudo está consumado. Por causa dessa atitude
tão maravilhosa, por causa deste grande amor. Hoje, eu e essa multidão podemos ser livres, livres, livres. E por isso, Paizinho, nós te agradecemos. Te agradecemos, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Não tenho palavras para te agradecer, meu Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém.